Vou falar para vocês em relação à atenção básica, para poder falar um pouco de como está a atenção básica no país e de como a gente pode avançar na ampliação do acesso, da qualidade e, portanto, da integralidade da atenção a nossos usuários. A atenção básica, ela é o nível de atenção mais próximo do cidadão. Ela deve ser o primeiro lugar que o cidadão deve buscar atendimento à saúde. Além dela estar preparada para resolver 80% dos problemas de saúde, e aqui nós estamos falando de ação de promoção da saúde, por exemplo, hábitos saudáveis, tanto alimentares quanto práticas físicas, para a gente enfrentar um dos graves problemas hoje que a gente tem no mundo inteiro e também no Brasil, que são as doenças crônicas, a obesidade, doenças que vão resultar como hipertensão e diabetes. A atenção básica também é fundamental em toda a dimensão de prevenção de doenças, aí para questões relacionadas a agravos específicos, a toda a parte de vacinação. O Brasil tem o maior sistema público de vacinações no mundo, com resultados muito importantes, e o principal lugar onde essas doses são administradas também é na atenção básica. A atenção básica é o lugar de atender as pessoas antes que os problemas apareçam, para evitar que eles se agravem e também quando temos problemas agudos. Então é fundamental que a atenção básica cuide tanto das doenças crônicas, quanto ela cuide dos problemas agudos. Então, desde um problema de hipertensão até uma situação de saúde mental, passando por um acidente doméstico ou na rua que a pessoa possa ter, até um problema agudo, como, por exemplo, um desmaio, uma epilepsia, etc., são ações que são fundamentais que sejam atendidas na atenção básica. Então, a atenção básica ela combina esses elementos da integralidade: promoção, prevenção, recuperação da saúde, reabilitação. Ela combina também as ações, que são ações individuais e coletivas, são desde ações de perceber uma criança, por exemplo, que ela chegou com um problema, que é um corte, porque ela cortou a mão soltando pipa por causa de passou cerol na pipa, até a unidade entender que esse acidente é um acidente comum naquela coletividade e fazer ações nas escolas orientando como elas devem fazer para evitar esse tipo de acidente. Então, a atenção básica ela combina o individual e o coletivo. Mesmo um problema, que é um problema agudo, que normalmente a gente identifica como problema individual, que foi o caso que eu falei, ele pode ser tratado de uma maneira coletiva e isso é fundamental. A atenção básica também não é lugar de um só profissional. É fundamental a equipe multiprofissional e que essa equipe tenha uma atuação interdisciplinar. Então são fundamentais na atenção básica no Brasil hoje, até porque o Brasil escolheu a estratégia de saúde da família como a estratégia de eleição para ampliação, para expansão, para consolidação e para qualificação da atenção básica no Brasil. Nós temos os agentes comunitários de saúde, que têm a finalidade de ir nas casas, dialogar com a população, trabalhar todos os elementos relacionados à educação e saúde. São pessoas da própria comunidade, que têm a língua da comunidade, que conhecem a comunidade, conhecem os hábitos dessa comunidade para poder cuidar das pessoas e fazer essa ponte com a equipe. Nós temos os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, nós temos os dentistas, os técnicos de saúde bucal, os médicos, e a partir desse ano, de 2013, nós agora podemos ter em todos os municípios que tem pelo menos uma equipe de saúde da família, ela pode ter também um núcleo de apoio à saúde da família, que envolve psicólogo, nutricionista, assistente social, professor de educação física, terapeuta ocupacional, enfim, todos os profissionais da área da saúde. Então, a atenção básica é, ao mesmo tempo, o serviço mais capilarizado do SUS. São mais de 38 mil unidades básicas de saúde no país. Nossas pesquisas mostram que aproximadamente 87% da população mora a menos de 30 minutos de uma unidade básica de saúde. É um serviço que deve responder pelo menos por 80% dos problemas de saúde apresentados por uma população e ele, na perspectiva da integralidade, ele atende promoção, prevenção, recuperação da saúde, reabilitação, além de desenvolver ações individuais e ações coletivas. A estratégia de saúde da família no país começou a ser implantada na década de 90. Segunda metade da década de 90 foi quando a gente efetivamente avançou para implementar a estratégia de saúde da família. Um avanço importante na estratégia de saúde da família é que, além da equipe ela cuidar do território, ou seja, o problema do lixo no território passa a ser um problema da equipe, se tem muitos ratos ou mosquito da dengue no território também é um problema da equipe, se aquela população é uma população que tem um alto índice de desemprego e isso está se traduzindo em grande consumo de alcoolismo, isso é um problema da equipe. Então, a equipe é responsável pela saúde das pessoas. Não é no modelo, muitas vezes, como acontece no setor privado ou no modelo anterior, que a responsabilidade da equipe ou do profissional era a responsabilidade com um determinado procedimento de diagnóstico terapêutico. A responsabilidade, junto com a população, é de melhorar a saúde daquelas pessoas. Então, essa equipe ela tem uma vinculação com o território, ela tem vínculo com as pessoas,
pessoas, o adequado é que cada pessoa saiba o nome do seu agente comunitário de saúde, do seu médico, do seu enfermeiro, do seu dentista, porque o vínculo ele é fundamental para que a gente acompanhe a pessoa, entenda como o problema de saúde se manifesta naquela pessoa, porque cada pessoa adoece de um jeito específico, e para que todas as vezes que essa pessoa precise de ajuda, ela seja tratada por alguém que sabe o nome dela, que trate ela de maneira humanizada e que entenda o problema de saúde dela e ajude ela a enfrentar esse problema de saúde. Não adianta a gente fazer só um atendimento para um usuário que você vai ter que convencer a mudar os hábitos porque ele está com a hipertensão alta e ele come muita comida salgada. Passar só a medicação e fazer uma só orientação não resolve. Ou ele se envolve na produção do cuidado dele, ou a gente não consegue, por exemplo, superar essa situação. A estratégia de saúde da família, então, ajuda nisso. Ela aumenta o vínculo, ela está inserida no território e ela exige que necessariamente os profissionais trabalhem em equipe. Mas quais são os grandes desafios que nós identificamos, em especial a partir de 2011, com discussões do Ministério da Saúde, tanto na Presidência da República, na Casa Civil, como no Conselho Nacional de Saúde, que é a instância máxima do controle social, como também na Comissão Intergestores Tripartite, que envolve gestores do governo federal, do nível estadual e também de todos os municípios do país. Um primeiro grande problema, e eu já vou falando o problema e já vou apontando para a solução, é justamente a definição com clareza da prioridade da atenção básica no país. Nós nunca vamos avançar em acesso e qualidade a toda a população se não tivermos uma atenção básica forte que, de fato, ela seja acessível a todas as pessoas e que ela consiga resolver ali mesmo, perto da casa das pessoas, por quem ela conhece a maior parte dos problemas. Então, tem algumas medidas que foram decisivas. De um lado, o decreto da presidenta Dilma, 7508, que regulamenta a Lei 8080, que é a Lei da Saúde, definiu claramente a atenção básica como a principal porta de entrada do SUS e a responsável pela organização do acesso com equidade nos demais serviços de saúde. Uma segunda questão é que todas as portarias do Ministério da Saúde, a partir de 2011, eles respeitaram tanto a definição desse decreto quanto a nova política de atenção básica, que foi também divulgada, foi publicada a nova política em 2011. Então, quando se fala de urgências, quando se fala de saúde mental, quando se fala na rede cegonha, que é o cuidado da gestante e do bebê, sempre está se referindo, está sendo pensado a atenção básica como o lugar responsável pela maior parte das práticas de cuidado. Além dessas questões normativas, as portarias que foram lançadas de todas as redes da política de atenção básica e o decreto da presidenta Dilma, nós também tivemos um maior aumento do financiamento desde que o PAB foi criado. O financiamento do Ministério da Saúde, comparando 2013 com 2010, é um aumento de 66%. Um aumento que é muito expressivo e que é o maior aumento desde o início, desde quando o PAB foi criado, na segunda metade da década de 90. Aumentar o financiamento é decisivo, porque um dos grandes problemas que a atenção básica enfrenta no país é que muitas vezes ela não é efetivamente prioridade do gestor municipal, o principal responsável por executar a atenção básica, e muitas vezes, sendo prioridade, não há recursos suficientes para você poder fazer uma atenção básica com qualidade. Investir na atenção básica é economizar recursos em outros níveis de atenção, mas não quer dizer que com isso a atenção básica seja barata. Para ter uma boa atenção básica, você precisa investir somas de recursos importantes nessa atenção básica, ainda que você, com esse recurso, você vai multiplicar, porque vai evitar gastos, por exemplo, de um usuário que podia estar perto da sua casa, atuando numa academia da saúde, tomando medicação regular numa unidade básica de saúde. Esse usuário, em vez de estar bem, em vez de ele estar com grande autonomia, com boa qualidade de vida, pode ser um usuário que ele vai piorar, vai ser internado várias vezes e ele pode, por exemplo, ter um pé diabético, ter esse pé amputado e, inclusive, ter um conjunto de dificuldades porque vai ter que aposentar, não vai conseguir fazer o trabalho que já fazia, além de diversos sofrimentos para a família. Um segundo elemento muito importante, além desse, da prioridade da atenção básica e do aumento do financiamento, é a questão relacionada à infraestrutura das unidades básicas de saúde. Então, é importante ampliar a quantidade de unidades básicas no país para atender a toda a população, mas é importante também qualificar essa infraestrutura. O Programa Nacional de Melhoria do Acesso à Qualidade é um programa que ele pactua metas com as equipes e com os gestores municipais. A adesão dos gestores, a participação das equipes é voluntária, eles
Eles se propõem a participar do programa e assim que eles se propõem a participar do programa, eles têm que pactuar metas, eles assinam um determinado contrato, é o termo de compromisso, onde tem um conjunto de metas e ações que são necessárias. Eles passam a ser avaliados mensalmente pelo Ministério da Saúde através dos indicadores de saúde e, ao prazo de 6 meses, eles recebem uma visita dos chamados avaliadores da qualidade. Nesse programa, as equipes que são avaliadas muito acima da média, essas equipes podem até dobrar os recursos repassados pelo Ministério da Saúde. Então, nesse programa, as principais ações relacionadas à qualidade da atenção e à qualificação do acesso estão colocadas nesse programa. Esse programa, por exemplo, olha até que horário a unidade funciona. Esse programa olha quanto tempo é o tempo de espera para uma gestante que está precisando de atendimento. Esse programa olha o que é feito com os usuários que têm problemas relacionados à saúde mental e se a equipe está preparada para poder atender. Esse programa vê todos os medicamentos que estão disponíveis na unidade básica de saúde para que sejam distribuídos gratuitamente para os usuários. E eu poderia citar aqui uma série de questões relacionadas que vão desde a qualidade do atendimento, passando pela infraestrutura da unidade, até a avaliação da garantia dos direitos trabalhistas e de boas condições de trabalho para os trabalhadores. Além de que esse programa também entrevista os usuários. Então, na hora de avaliar a equipe, também é considerada a opinião daquele cidadão que usa a unidade básica de saúde. Ano passado, por exemplo, foram entrevistadas praticamente quase 70 mil pessoas no programa de avaliação, no programa de melhoria do acesso da qualidade. Essa é a principal ação do Ministério da Saúde para qualificar o acesso e para melhorar a qualidade do serviço de saúde na perspectiva da integralidade. Uma outra ação muito importante que se soma a essa é justamente a informatização das unidades básicas de saúde. Hoje, as unidades básicas de saúde, poucas têm internet. 1/3 das unidades têm internet, mas unidades que nos consultórios têm computadores com internet, banda larga, é menos do que 18% das unidades básicas de saúde. Então, é muito importante que a gente informatize. Nós estamos numa situação hoje que não dá mais para as pessoas poderem preencher as informações num papel e terem que acessar sistemas de informação copiando as informações de novo, ou quando se perde o prontuário de um usuário, o profissional chega e não sabe mais nada do usuário, porque a vida daquela pessoa foi embora no seu prontuário. Então, informatizar isso, garantir prontuário eletrônico, é fundamental para melhorar a qualidade da atenção, é fundamental para economizar recursos, porque um prontuário desse que se perde, muitas vezes o profissional pede todos os exames de novo, e em alguns municípios fazer esse exame significa que a pessoa vai ter que agendar uma data, 1 mês e meio, 2 meses depois, pegar um carro da prefeitura, ser deslocado àquele lugar, etc, etc. Então, é muito importante essa informatização. O Ministério está num grande programa, que é o eSUS. O eSUS tenta enfrentar esse problema. O eSUS é um prontuário eletrônico gratuito, público, desenvolvido pelo Ministério da Saúde em parceria com as universidades e que já está disponível para ser implantado em todas as unidades básicas de saúde do país. E para ajudar nessa implantação, o Ministério da Saúde, junto com o Ministério das Comunicações, está licitando, fazendo um plano de banda larga. O eSUS Conectividade é um plano nacional de banda larga para que todas as unidades básicas de saúde do país tenham banda larga e que, através disso, a gente não só implante o prontuário eletrônico, como a gente possa fazer diversas ações educacionais muito importantes. Vai estar acessível para o profissional em seu computador, ele poder fazer um curso de educação à distância, para poder se atualizar no cuidado da dengue, para poder se atualizar o enfermeiro no tratamento de feridas para pacientes acamados em suas casas, o agente comunitário de saúde para fazer um conjunto de ações importantes relacionadas à educação e saúde, entre tantas outras coisas. O telesaúde, junto com isso, por exemplo, permite que, ao contrário de encaminhar o usuário para um município maior, para ele poder ser avaliado por um dermatologista, com uma câmera digital, pode-se tirar a foto da lesão na pele daquele usuário, pelo telesaúde, o dermatologista, em 72 horas, ele dá o retorno e, ao contrário do usuário ter que peregrinar entre um município e outro, é a informação que vai muito rapidamente de um lugar a outro, volta e isso vira um tratamento, o melhor tratamento possível, sem que o usuário tenha que fazer um deslocamento importante. Então, o PEMAC, a expansão dos núcleos de apoio à saúde da família, a informatização com o eSUS e o telesaúde são medidas que, sem dúvida alguma, avançam na qualidade. Com essas medidas, a junção delas, nós esperamos que cada vez mais o governo federal esteja presente junto aos municípios, apoiando os municípios em fazer uma atenção básica que efetivamente consiga acolher a todos os usuários e resolver perto de sua casa, por quem eles conhecem, a maior parte dos problemas com qualidade, avançando cada vez mais, não só na saúde da população, mas também na satisfação dos usuários.